Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Igreja Getsemane, Igreja do Senhor Jesus, Igreja reunida nos lares. Hoje é domingo, nossa escola dominical, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Hoje se comemora a ressurreição de Jesus. E eu quero ler um texto exatamente que fala sobre isso. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versos 11 a 18. Procure na sua Bíblia, vamos ler juntos. João 20, versículos de 11 a 18, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração nesse momento, logo em seguida quero entoar um cântico com os irmãos que falam exatamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a crucificação do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, esse momento de ensino da Tua Palavra, de louvor. Nós teremos uma parte para as crianças, a escola dominical, o curso de catecúmeno, e queremos que o Senhor abençoe cada professor que estará aqui à frente, Pai, abençoando eles e os irmãos que estão em casa também, que eles possam aprender mais uma porção da Tua Palavra, crescer, Pai, na graça, no conhecimento do Senhor. O Senhor nos dirija, nos conduza e nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero cantar com os irmãos um cântico do nosso inário, Rude Cruz, que é o número 266, Mensagem da Cruz, um cântico oportuno, para esse domingo de Páscoa. Amém? De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nesta cruz, para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Agora vamos para o Rafael, que vai contar uma historinha para as crianças. Criançada, fiquem atentas aí para vocês verem que legal, que joia é essa historinha que o tio Rafael vai contar para vocês, ok? Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós estamos aqui nesse domingo comemorando a história da Páscoa. Vocês sabem o que significa a Páscoa de verdade mesmo? Hoje em dia a gente escuta por aí tantas explicações do que é a Páscoa, que é chocolate, que é ovo, que é coelho, mas vocês já pararam para pensar como foi a primeira Páscoa da história? Então, hoje eu vou estar contando para vocês a primeira Páscoa que aconteceu no mundo, que Deus determinou. Então, começou assim. O povo de Deus, ele era escravo no Egito, o faraó, o rei do Egito, mandou escravizar todo o povo de Deus que vivia lá no Egito. E esse povo era obrigado a construir várias coisas para o faraó, forçado, ele sofreu muito. E eles foram escravos no Egito por mais de 400 anos. E eles ficaram muito tristes com isso. Eles estavam muito aflitos, muito oprimidos pelo faraó, pelos feitores do faraó, e Deus lembrou-se deles. Deus lembrou da aliança que havia feito com o povo de Deus e levantou um homem muito abençoado chamado Moisés. Deus chamou Moisés, um israelita, e falou que tem visto a aflição do povo de Deus no Egito e se lembrou da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, e escolheu Moisés para falar com o faraó, para libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. E Moisés falou: mas Senhor, como é que eu vou falar com o faraó? Eu não vou dar conta de falar com o faraó. Como é que eu vou conversar com o faraó? Pedir, se eu falar, ele nem vai me ouvir. Mas Deus falou assim: não, vai, porque eu escolhi você e eu vou estar com você, e o faraó vai libertar o povo. Então Moisés chegou no Egito e foi falar com o faraó, pedindo para que ele libertasse o povo do Egito. Mas o coração de faraó era muito duro, ele era um homem muito mau, e ele não quis ouvir Moisés, não quis dar ouvido para Moisés, não quis libertar. O faraó disse bem assim para Moisés: olha, eu não conheço o Deus de vocês, por isso eu não vou deixar o seu povo ir. Então o Senhor Deus enviou 10 pragas para o Egito. 10 pragas, transformou a água em sangue, enviou rãs, moscas, piolhos, gafanhotos, pestes nos animais. 10 pragas. Até a 9ª praga, que foi a escuridão, o faraó não quis deixar. Quanto mais pragas vinham para o Egito, mais o coração do faraó se endurecia e ele não queria libertar o povo do Egito. Então Deus falou para Moisés o seguinte: olha,
o faraó não libertou vocês nessas 9 pragas que eu mandei, mas eu vou mandar uma última. E nessa praga, depois dessa praga, o faraó vai libertar todos vocês e vocês vão poder ir para a terra prometida, a terra que eu prometi para os seus antepassados, para Abraão, para Isaac e para Jacó. E essa praga foi o seguinte: o Senhor disse que à meia-noite ele passaria nas casas do Egito e o anjo da morte mataria todo primogênito. Vocês sabem o que é primogênito? Primogênito é o filho mais velho. Então todo filho mais velho morreria. Mas e o povo de Israel? Como eles se protegeriam disso? O Senhor falou para o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, matar um cordeirinho de 1 ano e sem defeito e passar o sangue dele, tá vendo? Nas ombreiras, na parte de cima da porta. Porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito e visse que uma casa tivesse com sangue do cordeiro, ele não entraria na casa. E o Senhor falou para eles ficarem dentro de casa, não saírem até a praga passar, porque o Senhor à meia-noite passaria lá. E na casa eram para eles comerem o cordeiro e pães asmos e ervas amargas, e essa seria a Páscoa. E era para eles comerem isso depressa, para simbolizar que naquele momento o Senhor livraria o seu povo da escravidão. E os egípcios, como eles não acreditavam em Deus, eles não fizeram isso. E aconteceu que todos os filhos mais velhos dos egípcios foram mortos, até dos animais. Mas do povo de Deus nada aconteceu. E então o faraó mandou chamar Moisés e o seu povo e libertou eles da escravidão. Libertou eles de mais de 400 anos da escravidão. E eles foram felizes para o deserto. Por causa do sangue daquele cordeirinho, eles foram livres da morte e livres da escravidão. O Senhor libertou ele. Só que todas essas coisas que aconteceu, elas simbolizavam uma coisa muito maior que aconteceu muitos anos depois, que foi quando o Senhor Jesus veio. O Filho de Deus veio, se fez carne assim como eu e você, e morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Então, da mesma forma que o sangue daquele cordeirinho livrou os primogênitos da morte, o sangue de Jesus nos livrou de algo muito maior do que a morte, do que a escravidão. O sangue de Jesus nos livrou do pecado. Mas Jesus não ficou morto. Ao 3º dia, ele ressuscitou e hoje vive nos esperando para um dia nos buscar e nos levar para o céu. É por isso que hoje nós estamos comemorando a Páscoa, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nos livrando de todo pecado. Da mesma forma que o povo de Israel foi liberto de mais de 400 anos da escravidão, o Senhor Jesus nos livrou. E hoje, crianças, nós temos livre acesso ao Senhor Jesus por causa do seu sacrifício. Nós podemos entregar nossas vidas a Jesus e sermos limpos com o sangue do Cordeiro da Páscoa. Quem é o Cordeiro da Páscoa? É o próprio Jesus Cristo. E para vocês nunca mais esquecerem o significado verdadeiro da Páscoa, eu quero deixar um versículo para vocês, que está lá em 1 Coríntios 5:7b, a segunda frase do versículo 5:7, que é: pois Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Vamos de novo? Pois Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. 1 Coríntios 5:7b. Amém, crianças? Vamos orar nesse momento agradecendo a nosso Deus por essa Páscoa. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença para Te agradecer, porque mais um ano nós estamos aqui podendo celebrar, Senhor, a Páscoa, que o Senhor deu a Sua vida por nós e nos livrou, Senhor, da escravidão do pecado, assim como o Senhor livrou os israelitas da escravidão no Egito. O Senhor nos livrou do pecado e hoje nós somos livres na Tua presença.
Que o Senhor nos abençoe essa Páscoa, abençoe a palavra que será ministrada aqui, Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Vamos agora para a nossa palavra da Escola Dominical com o presbítero Leonardo. Amém? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 5. Bom dia, meus irmãos. Continuando o nosso estudo sobre a Páscoa, nós vamos pular hoje a revista, que seria a lição número 5, e vamos falar sobre a Páscoa. Eu queria dar um enfoque especial sobre o significado da palavra Páscoa, A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, e ela tem um significado. Na verdade, a palavra Páscoa, ela pode simbolizar muitas coisas, mas nós podemos ver que essa palavra, ela apareceu realmente a primeira vez na Bíblia, foi no livro de Moisés, no sentido de seguinte: como já foi falado aqui, o anjo havia de passar sobre as casas, Então ela simbolizava a passagem do anjo. Então é uma palavra hebraica, eu não sei a pronúncia dela, Eu sei que tem origem na língua hebraica. E então os hebreus, eles passaram a usar essa palavra no sentido de passagem, de travessia. Aí também remetendo à travessia do Mar Vermelho e a travessia do deserto até a Terra Prometida. O termo Páscoa pode ter diversos significados. Na Bíblia, o nome de uma pessoa ou instituição é sempre um dado muito importante para se compreender e conhecer o que eles são e o que eles representam. O nome não é um rótulo, não é etiqueta ou uma fachada publicitária, mas ele exprime a realidade do ser que o carrega e representa. Então, esse episódio que o Rafael falou, ele se deu no livro do Êxodo, em alguns versículos, no capítulo 12, versículo 11, 27, 43 e 48. Então, depois que o povo hebreu saiu do Egito, eles passaram a celebrar esse ritual, como a saída do Egito. Então, o ritual de celebração da primeira festa do antigo calendário hebraico, bíblico, nessa interpretação podemos ver a passagem do anjo pelo Egito. Então, o termo Páscoa pode significar passagem, o que também seria passagem do povo pelo deserto. O povo hebreu usa o termo Páscoa em diversas situações, como passear ou atravessar. Mas não é só isso. Em Êxodo 12, 21, Deuteronômio 12, 5 e 6, temos ainda a seguinte situação. A vítima do sacrifício, isto é, o cordeiro pascual, aqui temos a figura do cordeiro, o cordeiro macho, jovem e sem mácula, que foi oferecido em sacrifício pelo povo. Então, essas características têm que ser bem observadas, O cordeiro era macho, era jovem e sem mácula. Podia ser também um cabrito, tá? Mas tinha que ser nas mesmas condições. Assim, a Páscoa passou a ser um ritual de lembrança da passagem do povo pelo Egito. Esse ritual tinha diversas celebrações, que não temos descrevê-las aqui, Eles tinham diversas coisas que eles faziam, como devia ser cortada a carne, não podia deixar a carne, tinha que comer a carne toda, não podia deixar faltar nada, e por aí vai.
Mas eu não quero me adentrar nesses detalhes e muito menos sobre a data da Páscoa ou o significado da Páscoa, ou como ovo, ou como coelho, ou como essas coisas. Eu quero adentrar, meus irmãos, a um fato muito importante, né, que a Páscoa simboliza. É importante frisar que sem sangue não há remissão de pecados, né? O sangue era a marca. Foram salvos pelo sangue, o sangue do Cordeiro, né? Então, havia algumas coisas que eles deveriam cumprir naquele ritual, né? E havia algumas coisas que eles deviam fazer. Primeiro, eles deviam comer os pães ázimos, ou asmos, né? Que quer dizer o pão sem fermento. Esse pão sem fermento, a Bíblia, Jesus Cristo mesmo fala, que é o fermento dos fariseus. O que isso quer dizer? Esse pão asmo, ele representa a pureza, né? Para não ser contaminado. Trazendo para os nossos dias, né? Nós que somos cristãos e vivemos segundo o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que ter cuidado com o fermento das falsas doutrinas, das heresias e das coisas que querem acrescentar ao Evangelho, né? Nós sabemos que nós não podemos acrescentar nem tirar nada do Evangelho. Então o pão ázimo, ele significa isso, né? E também tem as ervas amargas, para lembrar da vida de escravidão do Egito. Nós hoje não somos mais escravos, né, meus irmãos? No sentido físico. Mas aquele a quem Jesus Cristo não libertou, é escravo sim, é escravo do pecado. Então, o pão amargo, as ervas amargas que eram colhidas no deserto, elas significam a escravidão. E para aqueles que não foram salvos por Jesus Cristo, a escravidão do pecado. E o Cordeiro sacrificado, clara figura do Messias, que deu a sua vida pela salvação do mundo, né? Então, a Páscoa de Moisés, ela é tremendamente profética e ela remete simplesmente a Jesus Cristo. Tudo que simbolizou naquele ritual está mostrando para a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo. João Batista, ao batizar Jesus, profetizou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o primeiro que chamou Jesus Cristo de Cordeiro de Deus. Ele deu a sua vida para salvar o seu povo, para livrar da condenação. Ele deu o seu próprio sangue, a sua vida, se humilhando e morrendo na cruz. A morte de Jesus tem um significado muito importante, mas Jesus foi muito maior que a morte. Ele venceu o cativeiro da morte e ressuscitou. Para nós cristãos, o maior significado da Páscoa é este: Jesus ressuscitou. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Ele venceu a morte por nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Para concluir, eu quero ler alguns versículos que estão em 1 Coríntios 15. Eu selecionei só alguns. Esse texto, ele fala sobre a ressurreição, e ele fala também pela pessoa que foi responsável de entrar o pecado no mundo e a pessoa que foi responsável de livrar o mundo do pecado. Então eu escolhi os versículos 3, 4, 12, 13, 14 e 19. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, que é o dia de hoje, segundo as Escrituras. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar agora, meus irmãos, com a aula de catecúmenos com o presbítero Bonifácio. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje para mais uma aula
do nosso curso de catecúmenos, sendo esta a primeira aula em vídeo, tendo em vista os acontecimentos atuais, essa propagação da pandemia do vírus, do coronavírus. Espero que todos estejam bem, que Deus os abençoe. Vamos iniciar com uma oração nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, nesse momento, Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e eu te peço que abençoe o Teu povo, Pai. Derrama a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Direciona-nos segundo o Teu querer, Pai, em tudo que fazemos, em tudo que vivemos, que toda a nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, põe Tua mão abençoada sobre a vida de cada membro da Igreja Getsemane, sobre a vida de cada pessoa que faça parte do Teu reino na face da terra. Abençoa nossas famílias e nossas vidas. Que a partir desse instante, Pai, possamos estar aprendendo mais de Ti. Abre a nossa capacidade cognitiva e usa, Senhor, a este Teu servo como um instrumento de ligação da Tua palavra, do conhecimento da Tua palavra, a cada um dos Teus servos. E que possamos fazer e aprender aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Se conosco, Pai. Livra-nos de todo mal e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na aula anterior, que foi ministrada pelo pastor Onofre, nós aprendemos sobre o Espírito Santo. Nós aprendemos sobre quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é uma força positiva, como algumas pessoas pregam por aí. O Espírito Santo, ele é sim uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? A junção de Pai, Filho e Espírito Santo é que forma a pessoa de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, ele é Deus vivendo conosco. Segundo, nós aprendemos o que o Espírito Santo faz. A função principal do Espírito Santo é a função de consolador. Jesus, quando ressuscitou, ele disse, eu vou, mas eu os deixo o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E o papel do Espírito Santo, ele é o responsável pela inspiração e inerência da Bíblia. O papel do Espírito Santo em relação à Bíblia é que ele é a inspiração. Foi ele que inspirou cada homem que escreveu a palavra de Deus. Qual a função do Espírito Santo? Aprendemos sobre a função do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo é responsável, juntamente com o crente, pelo processo de santificação. É por meio dele que o crente recebe a graça, o perdão, né, o consolo, a paz, a alegria, né? E na igreja, nós aprendemos que o Espírito Santo é quem capacita a igreja com dons para o trabalho de divulgação do Evangelho, trabalho de edificação e crescimento do crente. Muito bem, então essa foi a aula anterior, só para a gente relembrar o que nós aprendemos sobre o Espírito Santo. Hoje nós temos uma aula para aprender sobre a antropologia bíblica, ou seja, o estudo do ser humano, né? E temos também formas de perguntas. Como sempre, nós temos embasamento bíblico, as referências bíblicas ao final, que eu vou só dar as referências para os irmãos pesquisarem. Nosso vídeo tem que ser curtinho e não dá para ir buscar cada uma dessas referências agora. Mas os irmãos poderão estar consultando na sua Bíblia para confirmar isso que a gente fala aqui. Então, pelo estudo do ser humano em referência bíblica, a antropologia bíblica, podemos obedecer perfeitamente. Começamos com a pergunta: podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus e ser salvos?
Eu vou reformular essa pergunta assim: nós, por nós mesmos, podemos obedecer, temos condição de obedecer a palavra de Deus, as leis de Deus e sermos salvos? A resposta é não. Nenhum homem sobre a face da terra cumpriu perfeitamente toda a lei, obedeceu perfeitamente toda a lei, senão Jesus Cristo. Foi o único que cumpriu a lei completamente. Nós não temos condição de cumprir completamente a lei de Deus. Então a resposta para esse quesito é não. A segunda pergunta é: por que não conseguimos obedecer perfeitamente a lei de Deus? O que será que nós não conseguimos? Então, a resposta é: porque somos dependentes de Adão e Eva e já fomos concebidos em pecados, e recebemos a morte espiritual e física como pagamento. O único que não foi concebido em pecado foi Jesus Cristo. E as referências bíblicas para essa pergunta é Salmos 51:5, Romanos 5:12, 18 e 6:23a, Efésios 2:1-3, lá em 2 Coríntios 5:2-1 e em Hebreus 4:15. Os irmãos podem consultar depois. A próxima pergunta é: o que significa a morte espiritual? A morte física é a separação temporal da parte material do corpo, da parte imaterial, espírito e alma. Ou seja, a morte física é quando o espírito se separa do corpo. A morte espiritual é a total separação entre o homem e Deus. Jesus também experimentou a morte temporariamente, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, a morte, ela não tem como a gente se livrar dela. Vai chegar um momento que ela vai chegar para todos nós. Porém, nós temos a vida eterna, a vida espiritual. Peço desculpa aí pelo barulho do motor, mas não tem jeito. Aqui, todo ambiente que passa carro toda hora, de vez em quando, atrapalha um pouco. Mas o significado da morte física é a separação temporal da parte material, da parte imaterial, ou seja, separação do corpo, do espírito e alma. Porque o nosso espírito e alma, uma vez que estamos em Cristo, ele é imortal, mas o nosso corpo é mortal. Então o nosso corpo é a morte física. Próxima pergunta. Há para o homem possibilidade de reencarnação, ou seja, morrer e voltar em outro corpo e assim por diante? Muita gente crê que sim, que a gente pode reencarnar. Alguns acreditam até que a gente volta em forma de animal, pode voltar mulher na próxima vida, tá? Mas a resposta para essa pergunta é não. Não. Isso é impossível, pois a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, nos ensina que ao homem é dado morrer uma vez só. Está lá em Hebreus 9:27, lá em Lucas 16, 19, 31. Jesus Cristo morreu e ressuscitou uma única vez, confirma lá em Romanos 8:34. Então, não existe possibilidade de reencarnação. A quinta e última pergunta: podemos ter a esperança da ressurreição do nosso corpo no dia final? Sim, a esperança, sim, claro.
A Bíblia nos ensina que no dia da volta de Jesus Cristo, todos serão ressuscitados. Os ímpios para o juízo e os crentes para a glória eterna. Então todos, a ressurreição vai vir para todos, olha só que maravilha. Agora, os ímpios vão para o juízo, vão ser julgados e depois Deus é que sabe o destino deles. Mas os crentes já vão para a vida eterna, já é garantida a salvação dos crentes, né? E isso se confirma nas referências bíblicas. João 5, 28, 29, Atos 24, 15, Romanos 6, 5, 1 Coríntios 15, 20 a 22. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar também esse questionário para os irmãos, vai estar no grupo da igreja. Mas quem quiser pegar diretamente comigo pode entrar no meu privado e solicitar no WhatsApp. O número do meu telefone do WhatsApp, para aqueles que não têm, é 992878439. Sou o presbítero Bonifácio, para aqueles que não sabem meu nome. Estou à disposição também para tirar eventuais dúvidas. Vamos encerrar com uma oração e a nossa escola dominical terá a sequência em seguida. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Pai. Cremos que o Teu Espírito Santo vem nos conduzindo e vem nos trazendo essa informação. Peço que o Senhor abra o coração de cada irmão que ouviu, que assistiu esse vídeo e que tenha aprendido alguma coisa da Tua Palavra. E que nós possamos, Senhor, estar assim crescendo espiritualmente e crescendo em conhecimento sobre o Teu reino. Abençoa cada um dos irmãos, cada família representada pelos membros da Igreja Presbiteriana de Getsemane e da Tua Igreja na face da terra. Nos dê um dia agradável na Tua presença, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Deus os abençoe.